Bendito seja o nome do Senhor. O governo do presidente Michel Temer está fazendo inúmeros esforços em Brasília com o propósito de aprovar a reforma da Previdência. E a pergunta de hoje é: será que na vida cristã nós também precisamos fazer uma reforma espiritual, uma reforma religiosa? Há necessidade dessa reforma hoje no meio cristão? Estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez no seu programa Além dos Fatos. E aí, você está bem? Eu estou bem mal. A gripe me pegou. Você já ouviu dizer que gripe é doença de rico, não é? Mas de vez em quando a gripe se atrapalha e dessa vez aconteceu que pegou um pobre. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Vamos para frente, não é? Vamos para frente em nome do Senhor. Mas se eu espirrar, se eu tossir, você não se assuste não, tá? Isso inclusive é uma prova de que eu sou normal, não é? Isso mostra que apesar de estar na televisão, mas também sou gente e é muito bom estar com você. Muito bom ter mais uma vez a sua companhia. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sua audiência. Você que está pertinho de nós aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado do Brasil, ou qualquer outra parte do mundo. Ligado agora na programação da Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu quero aproveitar e mandar abraços para os nossos amigos, nossos muitos amigos, começando aqui pela Persides Barbosa, de Linhares, no Espírito Santo, e ainda para o José da Silva, de São Gabriel da Palha, também Espírito Santo, para Isa Marques, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ainda para o Dene Lucas Casagrande, de Maracajá, em Santa Catarina, e ainda para Ione Sena, de Salto de Pirapora, São Paulo. Mas eu tenho outros abraços aqui também. Quero abraçar o irmão Osmar da Silva. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, lá do estado do Paraná. Grande abraço para você, Osmar, que Deus continue lhe abençoando muito, a você e todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus aí do Paraná e de todo o nosso imenso Brasil. E ainda um abraço também para o Maicon Robert Piva da Silva, lá da Penitenciária Masculina de Cerqueira César, e todos da Igreja da Cela 7 e todo o Pavilhão 1 da Penitenciária Masculina de Cerqueira César. Grande abraço para você, Maico. Fiquei feliz em ler a sua carta e ver como Deus tem atuado na sua vida. O Maicon disse que depois do seu encontro com Cristo, apesar dele agora estar preso, mas é o homem mais feliz do mundo. Louvado seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor atua na vida de todos aqueles que se colocam com sinceridade e com humildade nas suas mãos. Eu quero oferecer também um presente para você, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não possui essa revista, é só você entrar em contato conosco através do nosso blog e fazer o seu pedido, tá bom? Preenche um cadastrozinho rápido e a revista em alguns dias vai chegar na sua casa. Você pode também pedir, se preferir, pelo telefone. Nosso DDD é 12 21 27 31 21, ligue em horário comercial. A revista Verdades para o Tempo do Fim, em realidade, é um estudo bíblico, 16 temas da Bíblia, para ajudar você a ter uma compreensão melhor da palavra do Senhor. E venha sempre interagir conosco. Estamos, inclusive, ao vivo, não é isso, Ronaldo? Pelo Facebook. Então, quero cumprimentar os amigos que estão nos acompanhando pelo Face. É bom ter a companhia de vocês e a gente já pede, é claro, que você agora compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas. Interaja sempre conosco pelo Face, pelo nosso Instagram e também através do nosso canal no YouTube, onde são colocados todos os nossos programas. Como eu disse há pouco, o governo do presidente Michel Temer está fazendo uma grande mobilização em Brasília, muita articulação política, com o propósito de realizar, de votar, de aprovar a reforma da Previdência.
O governo passou o final de semana contabilizando votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara e acelerar a aprovação da reforma trabalhista no Senado. O presidente Temer tem feito de tudo para evitar surpresas e atrasos. Em reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, Temer pediu pressa na tramitação da reforma trabalhista. O segundo foco é concluir a reforma da Previdência na Câmara prevista para terça-feira. O projeto já está aprovado. Resta agora os destaques e, a partir daí, o governo concentrará esforço para a divulgação do texto, que ficou mais flexível depois das modificações acordadas. Temer e sua equipe estão mapeando votos já para o primeiro turno no plenário da Câmara. São necessários, no mínimo, 308 votos favoráveis, mas o governo quer margem de segurança e pretende chegar aos 330. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência, porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. Não tenho a menor dúvida. Quando? Nesse momento, bom, é o tempo que tem que ter esse trabalho de divulgação desse novo texto. O governo está se articulando para fazer um trabalho intenso de divulgação para que todos saibam o que é que realmente está sendo proposto. É isso. Eu penso que é um consenso, né? De modo geral, o povo brasileiro acredita que essa reforma da Previdência ela é necessária, mas alguns não concordam com alguns pontos que foram levantados, que estão sendo trabalhados pelo governo. É compreensível isso, afinal de contas, nós vivemos numa democracia. A nossa expectativa, é claro, é que no final das contas prevaleça aquilo que for de fato melhor para o Brasil, para o trabalhador e para nós todos. No último programa, inclusive, nós falamos um pouco sobre essa questão de reforma trabalhista, reforma da Previdência, mas talvez você que tenha assistido ao programa se recorde que a nossa ênfase foi no sentido de que as pessoas estão preocupadas em perder direitos. E, com base nesse raciocínio, nós pensamos sobre o maior direito de todos que o ser humano tem, que em realidade é o direito de ser filho de Deus. Hoje, com esse mesmo tema da reforma, eu quero pensar um pouquinho com você sobre a questão da necessidade de, dentro do cristianismo, nós termos uma reforma religiosa, uma reforma espiritual. Mas para isso vamos orar antes de nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, te peço por tua graça, Senhor, que tu ilumines nossa mente, tanto a minha como de todos que participam comigo desse momento de estudo, para que nós tenhamos o entendimento correto da tua palavra. Peço-te, Pai, com gratidão no nome de Jesus. Amém. Eu convido você para a gente ir ao segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 22. Vou ler primeiramente os versos 1 e 2, tá bem? Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 1 e 2, está escrito assim. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O texto, conforme você ouviu, está falando a respeito de um dos reis de Israel, chamado Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Veja algo estranho, não é? Um garotinho de 8 anos de idade foi colocado no trono. É que o pai de Josias, o rei Amon, ele também começou a reinar cedo, com 22 anos de idade, e reinou apenas 2 anos. Portanto, morreu aos 24. E o filho mais velho era Josias, que tinha apenas 8 anos de idade na época. Por isso que Josias foi colocado no trono de Israel ainda tão novinho. Mas o texto diz que ele reinou por 31 anos em Jerusalém. E um detalhe, por incrível que pareça, mas Josias foi um rei brilhante. Josias era um jovem com uma profunda natureza religiosa, com profundas convicções religiosas. Josias foi, sem dúvida, um rei brilhante. E aqui um detalhe,
uma das maiores reformas religiosas de toda a história de Israel foi desenvolvida nos dias do jovem rei Josias. A Bíblia diz, conforme nós lemos, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele não se desviou dos caminhos do Senhor nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero convidar você agora para a gente ir ao capítulo 23, a partir do verso 4. 2 Reis, capítulo 23, a partir do verso 4. Algumas reformas que foram desenvolvidas, reformas religiosas desenvolvidas por Josias em Israel. Está escrito assim: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta para que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Baal era um deus fenício, um deus pagão, que nesses dias estava sendo adorado em Israel. E para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também, olha só o que Josias fez, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Que coisa tremenda, hein? Pensar que o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus naqueles dias, para levar a mensagem a respeito do Deus eterno, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus salvador. Israel havia sido escolhido por Deus, por serem descendentes de Abraão, o amigo de Deus. Israel havia sido escolhido para levar essa mensagem de vida, de esperança, de salvação para o mundo. Mas veja como eles estavam totalmente contaminados pelo paganismo. Os judeus se separaram quase que completamente de Deus e se entregaram a costumes pagãos. Mas Josias estava determinado, sim, a exterminar da terra de Israel, do seu país, todos os vestígios de idolatria, de adoração a esses deuses falsos, esses deuses pagãos. Eu convido você agora para o verso 7, está escrito: também derribou as casas de prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Homens e mulheres depravados, que eram devotados à prostituição religiosa. Essas práticas imorais, elas eram parte das cerimônias idólatras daquela época. Naturalmente que isso era um costume pagão, mas já estava completamente impregnado também em Israel. E agora no verso 10, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O povo de Israel chegou ao cúmulo de sacrificar filhos e filhas a esse falso deus, a esse deus pagão chamado Moloque. Tofete era o lugar no vale de Inom, onde se oferecia seres humanos em sacrifício ao deus Moloque. E ainda, vamos ao verso 24, 2 Reis, capítulo 23, verso 24, está escrito assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Portanto, Josias, ele aboliu os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar e todas as abominações que existiam ali na terra de Judá e em Jerusalém. O povo de Deus, na verdade, estava servindo ao Senhor das trevas e não ao seu verdadeiro Deus. Lamentavelmente, o povo tinha a companhia de demônios e não dos anjos de Deus, por conta dessas práticas pagãs nas quais eles se envolveram. Mas Josias estava decidido, Josias estava determinado a realizar uma grande e poderosa reforma em Israel. Pensando no Israel espiritual de Deus na atualidade, pensando em você e em mim, nós que professamos servir ao Senhor, nós que somos cristãos, a pergunta é: será que no meio cristão de hoje, na sociedade cristã atual, há também necessidade de uma reforma espiritual, de uma reforma religiosa?
Eu faço a pergunta e não tenho nenhuma dúvida quanto à resposta. E eu acredito que você concorda comigo. Ou sim, há uma necessidade urgente e imperativa de uma genuína reforma no meio cristão. Porque não são poucos os valores, as práticas cristãs e os princípios da palavra de Deus que estão em nossos dias naufragando no mar de negligência e de indiferença. Não são poucos os valores cristãos que estão naufragando num mar de racionalização. Que pena, não é? Num mar de mornidão, de desleixo, desinteresse espiritual. Não são poucos os valores cristãos que estão naufragando nesse mar de condescendência com o mundo, de condescendência com o pecado. Mas acredite, assim como no passado, hoje ainda, o nosso Deus deseja, Deus quer ter uma igreja, um povo, que seja igreja gloriosa, nas palavras do apóstolo Paulo, igreja sem defeito e sem mácula, uma igreja santa e irrepreensível. O desejo de Deus é ter um povo que não condescenda com o pecado, pelo contrário, um povo que aborreça o pecado. O desejo de Deus é ter uma igreja que vive em santidade, uma igreja que seja verdadeira luz no meio da escuridão. E agora eu cito palavras de Jesus: para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Há uma necessidade, repito, urgente, imperativa, de uma genuína reforma no meio cristão. Reforma na minha e na sua vida, uma reforma em nossa igreja, para que nós cumpramos os ideais de Deus, para que em vez do mundo invadir a igreja e desviá-la do seu propósito, que a igreja invada o mundo para salvar o mundo, para levar ao mundo a mensagem de esperança e de salvação que há no Senhor e na sua palavra. Agora um detalhe muito importante que eu quero salientar aqui. Observe, antes de Josias empreender essa grande reforma, um fato extraordinário aconteceu. E aqui está um ponto importante. Toda reforma religiosa verdadeira, ela precisa ser precedida por um reavivamento. E o verdadeiro reavivamento, ele nasce da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor, de uma rendição da igreja e de cada cristão à palavra de Deus e à vontade de Deus. Observe aqui no verso 24 que eu li, é 2 Reis capítulo 23, verso 24. Depois de dizer que Josias aboliu os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que haviam na terra de Judá e em Jerusalém, observe, as últimas palavras dizem assim: para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro, que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Aí se você voltar comigo ao capítulo 22, a partir do verso 8, você vê aqui um relato interessante. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Ilquias, ele achou no templo, quando estava ali trabalhando na restauração do templo, ele achou o livro da lei. Acreditamos serem manuscritos do livro de Deuteronômio. E o sumo sacerdote pegou esses manuscritos e entregou para um escrivão chamado Safã. E aqui no capítulo 22, no verso 10, diz assim: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Na verdade, Josias já havia começado suas reformas, porque, como eu disse, ele era um jovem com uma natureza assim, muito religiosa, com uma inclinação muito grande para Deus. Ele já havia começado algumas reformas em Israel. No entanto, depois desse encontro do livro da lei, do livro de Deuteronômio, depois que o livro foi lido para o rei Josias, então é que a reforma realmente alcançou dimensões muito maiores, porque Josias experimentou um grande reavivamento. Está escrito aqui no verso 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Naqueles dias em Israel, quando alguém rasgava as vestes, isso era uma demonstração assim de profunda tristeza, de lamento, de angústia.
Por que quando ele ouviu a leitura do livro da lei, ele rasgou suas vestes? Exatamente porque Josias foi profundamente tocado por aquelas palavras. Ouvindo a leitura do livro de Deuteronômio, o rei Josias entendeu que se o povo fosse obediente a Deus, a bênção do Senhor estaria sobre o seu povo, inclusive a bênção da proteção divina. Porém, se não houvesse obediência à lei do Senhor, então a maldição também seria certa, porque o povo perderia a proteção divina, ficaria vulnerável aos seus inimigos. Quando Josias ouviu a leitura do livro da lei, ele ficou tremendamente impactado, sensibilizado, por isso que ele rasgou as suas vestes, porque ele entendeu que o seu povo estava na direção totalmente contrária à vontade de Deus e, consequentemente, o resultado disso seria morte, o resultado disso seria destruição, seria sofrimento. Por isso que ele ficou tremendamente abalado. E se você verificar aqui na sequência da história, é dito que ele chamou o sumo sacerdote e outros homens de confiança e pediu que eles fossem consultar a profetisa Ulda. Apesar de toda a maldade, de toda a idolatria que se espalhava por todo Israel, é claro que existiam algumas pessoas fiéis a Deus, como o próprio Josias. Então a profetisa Ulda foi consultada. E a Bíblia diz que a profetisa mandou dizer assim, em síntese, a profetisa mandou dizer assim ao rei Josias: olha, tudo o que está profetizado no livro da lei vai se cumprir. As maldições serão inevitáveis por conta da condição espiritual do povo de Deus. No entanto, disse Ulda, digam àquele que enviou vocês a mim, digam ao rei Josias, que estas maldições elas não se cumprirão nos dias dele. Eu acho bonito, eu vou até ler para você, que no verso 19 está escrito assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. É Deus, através da profetisa, falando para Josias: rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Você compreendeu? O Senhor, tendo visto a atitude de Josias tão humilde e tão sincera, o Senhor disse assim: olha, Josias, inevitavelmente o mal virá sobre este povo, porém não nos seus dias, porque você se humilhou, porque você enterneceu o seu coração foi terno, foi macio, foi acessível, foi sensível. Estes males não virão nos seus dias. Mas o ponto que eu quero ressaltar para você é esse: foi a partir desse encontro com o livro da lei, esse encontro com a palavra do Senhor, que Josias experimentou um grande reavivamento. E esse reavivamento o levou a empreender uma das maiores e mais brilhantes reformas religiosas ocorridas em Israel. O reavivamento significa dar nova vida. Reavivamento é um impulso no fervor religioso após um período de declínio espiritual. Foi exatamente isso que Josias e muitos em Israel também experimentaram. Mas eu preciso salientar para você que toda reforma, ela precisa ser precedida pelo reavivamento. Senão, ela não é uma reforma legítima. Reforma que não é precedida pelo reavivamento, ela pode ser uma atitude meramente legalista, tentativa de salvação através da obediência à lei. Reforma sem reavivamento pode ser também, eu diria para você, moralismo. É tentar mudar o exterior sem ter mudado o interior. A reforma sem reavivamento não passa de hipocrisia. Eu ainda diria para você de farisaísmo. Lembra dos fariseus nos dias de Cristo? Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, porque por fora pareciam ok, mas por dentro estavam muito impuros. Então, veja, a reforma é necessária, mas ela precisa ser fruto de um reavivamento. Por outro lado, eu digo para você, reavivamento que não produz reforma não é verdadeiro reavivamento. Reavivamento que não produz reforma não passa de barulho, não passa de ilusão espiritual. Essas pessoas que dizem que estão sendo reavivadas pelo Senhor, mas a vida não é transformada, não é santificada, pelo contrário, ainda que proclamem um reavivamento,
vivem condescendendo com o mundo e com o pecado. Em realidade, elas estão iludidas espiritualmente, porque o verdadeiro reavamento, ele produz uma reforma genuína. Reavamento sem reforma não passa de fanatismo, de barulho espiritual, de ilusão espiritual. Como diz Tiago, é fé sem obras, e a fé sem obras, ele diz, é morta. Essa fé que não produz boas obras, ela é nula, ela é sem sentido. Eu gosto de um princípio ontológico que eu já até mencionei aqui para você, que diz assim: é possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. É bom, não é? Vou repetir. É possível parecer sem ser. Era o caso aqui dos fariseus. Pareciam, mas não eram. É a reforma sem reavamento. É possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Quando a mudança interior é real, a mudança exterior é inevitável. Quando ocorre um genuíno reavamento, então a reforma também é verdadeira e é inevitável. Eu gosto de pensar que reavamento e reforma são duas coisas distintas, porém elas são inseparáveis. O reavamento é a renovação da vida espiritual. O reavamento é uma ressurreição espiritual, enquanto que a reforma é uma reorganização da vida. A reforma tem a ver com nossa conduta, com nosso procedimento. A reforma tem a ver com os nossos hábitos e as nossas práticas. O verdadeiro reavamento produz uma genuína reforma. E eu quero terminar com você aqui no capítulo 23, verso 25. O último verso que eu leio para você está escrito assim: antes dele, falando de Josias, o rei Josias, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Tremendo aí. Jovem, mas um jovem brilhante. Antes dele nunca houve um que se convertesse ao Senhor com tamanha intensidade, e nunca houve um também, conforme diz o texto, que tenha servido ao Senhor segundo toda a lei de Moisés, reavivado e reformado, convertido ao Senhor e santificado ao Senhor, vivendo em obediência à lei do Senhor. Reavamento e reforma. Deus lhe abençoe. Deus abençoe cada dia mais sua vida, sua casa, sua família, sua igreja, para que nós todos experimentemos um genuíno reavamento que nos leve a uma grande reforma. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é maravilhosa. Ajuda-me, Senhor, e ajuda todos que oram comigo agora, Pai, para que através do estudo da Tua palavra, da oração, do culto, da comunhão com o Senhor, nós experimentemos um genuíno reavamento e que este reavamento se manifeste em nossa vida através de uma verdadeira reforma, de uma vida de santidade ao Senhor, de obediência à Tua palavra, de fidelidade aos Teus mandamentos. Eu te peço, Pai, com gratidão e louvor, no nome de Jesus. Amém. Que bom, Deus seja louvado, que o Senhor continue cada vez mais abençoando a sua vida e lembre-se do que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, fica com Deus, tchau.